Você já se deparou com aqueles personagens que são inspirados em animais, mas carregam muitas informações humanas também? Filmes como Zootopia e Sing, dos estúdios Illumination, são grandes exemplos do que eu estou falando. Pois bem, você já se perguntou como desenhar esse estilo sem fazer ficar bizarro? Muito bem, eu vou tentar encontrar com você nesse vídeo os pontos que são importantes para ter sucesso desenhando esse estilo. Hey artista, Tom Bernardes aqui, seja bem-vindo ao canal Criando Personagens. Se você ainda não reparou, tem um link na descrição desse vídeo ou na bio do Instagram que vai te levar para um vídeo exclusivo, inteiramente gratuito, onde eu mostro todo o meu processo de criação de personagem, do início, do briefing até colocar cor no seu personagem. Então clica no link aí para você não perder esse conteúdo. Então vamos lá, vamos começar analisando a anatomia de um animal, né? E vamos analisar aqui a anatomia de uma raposa, que é nada mais, nada menos que um canídeo, né? A anatomia de qualquer canídeo, um cão, um lobo, uma raposa, vai ser muito semelhante, muito parecida mesmo. Então eu vou fazer aqui um esboço rápido, eu não vou me aprofundar em cada detalhe da anatomia. O que eu quero focar aqui é nos pontos principais da anatomia de um canídeo qualquer, nesse caso vai ser a raposa, que vai ser a melhor opção para o nosso exemplo. A gente vai comparar a anatomia real de um animal com a anatomia humana também e a anatomia que foi usada no design de personagem do personagem Nick do filme Zootopia. Porque mesmo estilizado, né? Isso é muito importante ressaltar aqui, mesmo que o personagem esteja estilizado, todos carregam uma anatomia. Eu já falei aqui no canal em outros vídeos sobre o ritmo anatômico, né, que mostra como, mesmo que estilizado um personagem, você carrega uma informação ali, um ritmo, né, na utilização das linhas, que é exatamente o mesmo ritmo que se encontra na anatomia do animal. Então me perdoem aqui por qualquer erro da anatomia aqui, não vai sair perfeito, mas o importante é que vocês entendam o raciocínio aqui. Estou começando a desenhar a anatomia do esqueleto, né, do nosso personagem aqui, só como guia, para depois a gente poder colocar os músculos em cima, porque é sobre os músculos que eu quero falar. Então já tem uma base aqui, e eu vou começar a desenhar os músculos principais. A gente tem esse músculo bem grande aqui, atrás do pescoço, esse que vem aqui atrás da orelha, o mais interessante aqui que eu quero chegar é nos músculos da pata dianteira dele. O estudo de anatomia é muito importante mesmo para você que desenha personagens estilizados. Porque a estilização é como se fosse uma caricatura do real. E como é que você vai fazer uma caricatura do real se você não sabe como desenhar aquilo de verdade? Você precisa entender como que é aquela forma na vida real para você poder estilizar. Isso que eu acho mágico na anatomia animal. Quando eu descobri isso, foi simplesmente fantástico. Eu vou mostrar para vocês com mais detalhe logo mais. Que anatomia animal, isso não só de canídeos, como a gente está vendo aqui, mas também
cavalos, né? Um bode. A anatomia animal, ela carrega uma semelhança muito grande com a nossa anatomia. É claro que existem algumas diferenças, mas elas são mínimas. Eu quero valorizar bem essa parte aqui do tríceps e o deltoide e do bíceps também. Chegando aqui ao final, claro que vocês devem ter percebido aí que eu acelerei um pouco o vídeo, né? Pra gente não se estender muito. Eu gosto sempre de ressaltar isso, que eu estou acelerando o vídeo, porque às vezes a gente não se dá conta e a gente acaba achando que o artista é mais rápido do que ele realmente é. Isso pode acabar nos frustrando, né? Que não é bem assim, né, gente? A gente precisa de tempo para desenhar e não precisa ter pressa, né? É muito ruim você ter pressa para desenhar. Pressa e arte são coisas que não combinam. Aqui no rosto eu vou só indicar algumas coisinhas aqui. Eu não estou me atendo muito aos detalhes aqui. É claro que se a gente tivesse mais tempo seria legal estudar cada músculo, né? Isso é um papo para um outro vídeo. A gente vai usar esse estudo aqui ao longo do vídeo. A gente pontuar uma série de coisas que a gente pode observar no estilo Zootopia. Ou qualquer outro estilo que mescle anatomia humana com anatomia animal. São os personagens antropomorfos, né? Que é basicamente uma mistura, né? Personagens quadrúpedes se comportando como bípedes. Pois bem, um esboço bem rápido aqui, gente. Eu valorizei as partes que eu quero comentar aqui. Que é o seguinte, o que eu quero pontuar aqui? Por que eu estou fazendo esse estudo? Reparem, quero que vocês reparem como a anatomia animal é muito semelhante à anatomia humana. E como eu falei, não só canídeos, felinos, tá? Cavalos também, eles têm anatomias muito semelhantes, com algumas alterações. Reparem na pata dianteira dessa raposa. Eu vou desenhar aqui rapidão como que é a anatomia, né, de um braço humano, para a gente poder comparar. Vou desenhar aqui do lado. A anatomia de um braço humano é mais ou menos por aqui. Eu não vou saber nomear cada músculo aqui, mas a ideia é a gente reparar as semelhanças que existem. Então, assim, reparem como a gente consegue ver claramente uma relação aqui
Reparem nesses músculos aqui, do ombro. A gente também tem esses músculos. O nosso tríceps também está aqui. Nosso bíceps também é representado aqui no animal, é a mesma coisa, só mudam os tamanhos, né? E as posições. A gente tem aqui o músculo extensor, se eu não me engano, é esse o nome. A gente vai encontrar esse músculo também na raposa. E por que eu quero pontuar isso aqui? Porque a gente começa qualquer tipo de design baseado na realidade. E é importante a gente entender que existe uma similaridade entre a anatomia animal e a anatomia humana. Então não é um trabalho tão difícil a gente adaptar esses animais para se comportar como humanos. Mas existem algumas adaptações que precisam ser feitas para que esses personagens possam caminhar, né, gesticular com as mãos, com a face, as expressões. Existem algumas adaptações para que isso funcione. E a gente vai entrar nelas. Então, qual é o grande desafio dessa adaptação do animal para o ser humano, né? Para algo mais humanizado? Vamos dar uma olhada na pata traseira, né? Vamos comparar aqui a pata traseira da raposa com a nossa anatomia, com a nossa perna, né? Você vai reparar que existem, tal como na pata dianteira em comparação com o braço, muitos músculos também parecidos. São exatamente os mesmos músculos, né? Só que posicionados de uma maneira diferente, com tamanhos diferentes. Vou fazer aqui algo bem rápido, bem simples, sem muito mistério, só para a gente entender. Vocês já vão entender onde eu quero chegar aqui. Mais uma vez, estou valorizando aqui os músculos que eu vou usar para exemplificar. Pois bem, onde eu quero chegar aqui? Reparem que a gente vai ter a mesma semelhança de músculos, né, na pata traseira com a nossa perna, tá? E qual é a diferença aqui? Reparem, se vocês olharem direitinho, vamos ver, aqui essa parte aqui da perna da raposa é o equivalente à nossa parte superior da perna, né? Essa segunda parte aqui é a mesma coisa que essa parte da nossa, que é a segunda metade da nossa perna, parte da canela aqui. Então, por consequência, essa parte aqui seria o pé, certo? Parte do pé. E essa última parte aqui, os dedos. Qual é o problema aqui? Se você olhar na pata traseira, o que acontece, na verdade, é que um quadrúpede, na verdade, quando ele apoia a pata no chão, ele tecnicamente está caminhando na ponta dos dedos. Então é a ponta dos dedos que vai ficar flat no chão. Aqui não dá para ver muito bem porque ele está com a pata levantada, mas essa pata que está apoiada no chão a gente consegue entender. É a mesma pata, né? Você pode ver a mesma divisão. Aqui é o joelho, né? E a gente tem a parte da coxa. Aqui você pode ver, por comparação, né? Esse músculo aqui é o mesmo músculo da nossa batata da perna aqui, né? E aí depois a gente tem o pé e por último os dedos. Então o cão, né, o quadrúpede, ele está apoiado sempre na ponta dos dedos. E como é que você vai fazer essa adaptação num personagem que vai passar a caminhar como um ser humano, né, como um bípede? Você vai observar em qualquer personagem do Zootopia ou outros personagens como eu mencionei, o filme Sing também usa da mesma técnica. O que eles vão fazer? Toda vez que eles vão desenhar uma raposa, um lobo, né, a gente vê isso aqui acontecendo. As pernas
são adaptadas dessa forma aqui. Ao invés dos personagens ficarem apoiados na ponta dos dedos, como tecnicamente é o que acontece, né? Nos cachorros e tal, gatos também, eles vão apoiar tal como um ser humano. Então é uma das adaptações feitas para ficar mais agradável ao olhar. E eu já vou aqui comparar, né, com a cor, assim como a gente está fazendo aqui, para vocês verem como a anatomia está presente ali, mesmo que estilizada, mas ela está ali. Então é isso aqui que a gente vê, né, nesses personagens. As patas traseiras se comportam dessa forma. Aonde a gente pode ver, né, fazendo a mesma comparação de cores aqui, a parte da coxa, né, depois do joelho, a gente tem a segunda metade da perna. E aí os pés, ao invés de estarem dessa forma aqui, eles já apoiam ele no chão, tal como acontece com a gente. E os dedos acompanham no chão também, tal como é a nossa anatomia. Tá? Então isso é muito interessante de observar, essas adaptações que os artistas fazem para tornar a animação mais fácil, para tornar o design mais appealing, né? O design vai se tornar mais agradável, mais semelhante ao que a gente está acostumado a ver com nós, né? Com a nossa anatomia. E é claro, o mesmo acontece com as patas dianteiras com relação aos nossos braços, né? Só que nesse caso a adaptação é um pouquinho mais simples, porque a anatomia, como a gente observou, é muito mais semelhante nesse caso. O braço é muito parecido. Então, o que eu observei no design desses personagens que a gente observa nos filmes, né, no Zootopia, no Sync, é que eles vão fazer o braço, né, talvez com a parte, o braço mesmo, um pouquinho mais curto, porque é o que acontece, né, na anatomia animal. A gente vê que eles têm essa parte, a primeira parte do braço, ela é bem curtinha, e o antebraço é bem mais longo, né? Eu acho que a maior adaptação que a gente vê, né, uma livre adaptação, é nas patas, porque esses animais não possuem um polegar opositor como a gente tem. E no filme eles vão precisar, né, desse polegar, porque eles precisam carregar coisas, né, eles precisam gesticular. Então é ali que eu vejo a maior adaptação. Pelo que eu observei, a gente percebe que a mão é basicamente uma mão humana com características, né? Algumas características da mão ou da pata, né? De um lobo, de uma raposa, um cachorro. Que é colocando essas almofadinhas, né? Mas a mão em si é basicamente uma estilização de uma mão humana. Né? Vocês podem ver então que o braço ele não sofre muitas alterações. É claro que é um braço estilizado, né? Mas quando a gente vai para as patas, a gente talvez vê algo mais ou menos assim, né? É como se fizesse uma mão humana com os dedos bem gordinhos, né? Existe algumas diferenças. Talvez a parte da palma, essa parte aqui,
seja um pouquinho mais alongado do que a nossa mão. Então existe sim uma adaptação. Se você observar a nossa mão humana, o que a gente vai encontrar é talvez uma palma menor e dedos maiores, dedos mais longos. Você está gostando do vídeo até aqui? Então não se esquece de deixar um comentário, dar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que também curte esse estilo de desenho, adaptar, né, animais com algumas características humanas. É muito divertido mesmo de fazer esse tipo de adaptação. Então você dá uma força gigante aí pro canal se você compartilhar, dar o seu like, comentar. É isso que vai deixar o meu hype lá em cima sempre, tá produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Então colocando uma mão ao lado da outra aqui, claro que uma mão estilizada também, a gente vê as diferenças, né? A gente definitivamente tem essa parte da mão um pouco mais longa na parte do canídeo, né? E a nossa palma é um pouco mais curta, a gente vai ter os dedos mais alongados, né? Então são essas as adaptações que a gente pode observar nas patas com relação aos nossos braços e pernas. Como que eles adaptam esse animal para se comportar mais ou menos como nós nos comportamos no nosso dia a dia, para que esses animais consigam fazer coisas que o ser humano faz. Caminhar com duas patas, né, e poder segurar coisas, segurar objetos, poder escrever e etc. Mas vamos dar uma olhada em outros pontos. Quem sabe a gente não analisa aqui o rosto, né, como que eles adaptam a face de um animal para o rosto de um ser humano, já que esses personagens precisam ter muitas expressões e, claro, eles precisam ainda falar. Seguindo com a análise das adaptações que os artistas precisam fazer nesse tipo de personagem, a gente vai para a cabeça, para a anatomia da cabeça, do crânio, da face e etc. Olha, eu fiz um curso muito legal com a Terrell Whitlatch. Ela é simplesmente uma artista fenomenal quando se trata especialmente no design de criaturas. E no curso dela a gente desenhava muito esses híbridos, né? A gente misturava duas espécies de animais. E ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que a ideia quando a gente constrói uma criatura não é colocar a cabeça de um, né, cachorro, aí coloca o pescoço de um elefante, a pata, sei lá, de um cavalo. Não é um quebra-cabeça onde você vai colocando as partes do animal juntas. É uma mistura dos dois. É quase como se você tivesse uma cria de duas espécies diferentes. E por que eu estou usando esse exemplo? A gente pode observar que temos um problema aqui na anatomia do cachorro, no crânio, tá? A gente tem um probleminha aqui na hora de adaptar. Reparem como essa parte superior do crânio é bem baixa e logo a gente tem o olho, que é uma parte muito pequena, né, da cabeça do animal, e a gente tem esse focinho longo. De um modo geral, a anatomia da cabeça do cachorro ela é bem horizontal. A gente tem o crânio bem achatado, tem um espaço muito pequeno para o cérebro, né? Que o cérebro desses animais não é tão grande. Então a gente tem uma forma bem alongada, né? E qual é o problema aqui? Quando a gente está animando, quando esses animais precisam ser mais humanizados, a gente tem pouco espaço para os olhos. E os olhos são parte fundamental para ter um personagem expressivo. É claro que existem personagens que são mais conectados, né, direto à anatomia animal. Se a gente fosse traçar uma linha, né, do que é mais atrelado ao real e o que é mais abstrato, né, o Rei Leão,
O Cão e a Raposa, outros filmes da Disney, o 101 Dálmatas, são mais conectados ao real. Já no Zootopia a gente tem esses híbridos, né? Então o que acontece? Como é que os artistas adaptaram, né, esse problema do crânio? Bom, seguindo com o exemplo da Terrill, eles misturaram o crânio de um humano com o crânio do cachorro, porque nós, né, seres humanos, temos essa parte do crânio muito maior, porque o nosso cérebro é maior. Vou fazer aqui uma vista lateral do nosso crânio. Então essa parte aqui é muito maior, muito mais predominante do que aqui. E o que a gente vai fazer, né, para fazer um estilo semelhante é usar essas duas características e mesclar. A gente vai usar então um crânio mais alto, porém a gente vai manter o focinho, né? Então é aquilo que eu quis dizer sobre não fazer um quebra-cabeça, né? A gente vai misturar na mesma parte aqui, que é a cabeça, nós vamos ter parte do crânio que lembra algo mais humano e parte do crânio, parte da cabeça, que vai lembrar algo mais a anatomia de um lobo, de uma raposa, um cachorro. Se você ainda não conferiu ainda, agora eu desenhando os olhos aqui do personagem, eu postei recentemente um vídeo aqui no canal falando sobre como rotacionar o seu personagem, né? Como traduzir as linhas em 3D. Né? E eu dou um exemplo dos olhos aqui, como eu estou desenhando. Estou fazendo uma adaptação aqui, né, do que seria mais ou menos o design do filme. Muito bem, acho que seria algo mais ou menos assim. Como a gente pode observar, a gente tem essa característica aqui que a gente vê do crânio, essa testa mais protuberante, a gente vai manter no nosso personagem, para dar um pouquinho mais de espaço para os olhos. A gente vai trazer esses olhos para frente, né? Para lembrar um pouco mais as expressões humanas, né? Mas a gente vai manter também o focinho, né? O focinho do personagem vai manter, a gente não perder a característica do animal. E, claro, né, as orelhas e tudo mais. Então é isso que a gente pode observar. É sempre uma adaptação entre as duas espécies, né? A espécie humana com a espécie animal. Precisa haver aí uma visão afiada, né, do artista em saber como que ele vai manipular as características de cada espécie, né, e poder combinar elas de uma forma agradável. Vamos analisar num design inteiro aqui de um personagem quais são as características que a gente pode ver que foram claramente mantidas do animal. Só para a gente ver como, apesar de o corpo principalmente parecer que ele é extremamente humanizado, na verdade não, existem muitos detalhes que são mantidos da anatomia do animal no personagem. Então vamos tentar fazer aqui o nosso próprio personagem do Zootopia com uma influência brasileira. Vamos fazer o lobo-guará, que é basicamente uma raposa, né? Com algumas pequenas diferenças. As orelhas maiores e as patas são mais alongadas, né? Ele é mais magrinho e tal. O focinho dele parece mais a de um cachorro. Aqui tem uma coisa interessante que a gente não teve tempo de abordar aqui, mas na anatomia animal, ao menos canídeos, felinos, a gente pode observar que o peitoral deles é bem pequenininho. Isso eu vejo que
eles mantiveram no design dos personagens. De Zootopia, pelo menos. Então, algumas características do lobo-guará aqui que eu estou tentando manter é essas patas mais alongadas, né? É claro que vai ficar muito parecido com uma raposa, né? Ele não tem tanta diferença de uma raposa, exceto pela pele, que é bem característica, as patas mais escuras, né? Mas ele tem essas pernas um pouquinho mais alongadas. E é com isso que a gente vai brincar aqui. E bem fininhas, né? Você precisa sentir aonde você quer chegar, né? Em que tipo de estilização. Existem alguns personagens, né, que são basicamente um corpo humano com a cabeça de um animal. Não existe certo ou errado, né? Aqui a gente está analisando o design específico do Zootopia ou do filme Sing. E o que a gente pode observar nesses filmes é que há uma mescla das duas anatomias. É basicamente uma versão do animal cartoonizada com uma ou outra adaptação que vai servir o propósito do filme, para que os personagens consigam fazer o que eles precisam fazer no filme, que é gesticular, falar, esboçar expressões de alegria, tristeza, raiva. Então existem essas adaptações nas mãos, deixando a mão mais humanizada com o polegar opositor. Esses animais, eles possuem um pequeno polegar, mas ele é muito pequenininho mesmo, muito difícil de ver. E é claro, como a gente mencionou anteriormente, a gente tem as patas traseiras que sofreram uma adaptação mais drástica, né? Como a gente viu no exemplo anterior, que o pé, né, onde era para ser o pé, ele está completamente flat no chão, tal como seres humanos, né? Isso não ocorre no animal. Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar nos comentários aí a sua opinião, o que vocês acharam do design do personagem. E eu espero ver vocês num próximo vídeo aqui do canal. Lembre de compartilhar, de deixar o seu like, seu comentário, que é sempre isso que vai me incentivar de continuar produzindo esse conteúdo aqui para vocês. Então é isso, um forte abraço e até a próxima.